Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a citologia. Na verdade a gente vai introduzir esse conteúdo que é bem longo dentro do nosso estudo no primeiro ano da biologia. A gente viu nas aulas passadas a bioquímica, né? A gente trabalhou um pouquinho sobre uma visão geral da biologia no início, em aula, né? Na sala de aula presencialmente. Depois nós vimos um pouquinho sobre a história da evolução da vida, como surgiram os seres vivos no planeta Terra, né? Também em sala de aula. Depois a bioquímica, já de forma remota. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a citologia. Gente, para iniciar a nossa aula, a gente vai ler esse textinho, tá? Muito simples, né? Pense nisso. Olha lá. O conhecimento a respeito dos seres vivos não foi obtido de uma só vez. Ao longo de vários séculos, os avanços dos métodos de estudo e desenvolvimento e o aprimoramento de equipamentos como microscópios permitiram-nos ampliar nossos sentidos e observar imagens como essa. São células do epitélio bucal humano. Vocês podem ver aqui essas células. A gente vê algumas célulazinhas. Professor, como é que eu sei que são células? Aí é onde a gente vai chegar na aula de hoje um pouquinho, tá? Em lâmina preparada com corantes, para que certas estruturas possam ser visualizadas ao microscópio de luz, ou microscópio óptico. Técnicas como essas e muitas outras têm ajudado cientistas a desvendar cada vez mais os detalhes da unidade da vida. Cada célula epitelial da boca, né, mede cerca de 25 micrômetros. Aí pergunta-se, descreva com suas palavras o que você reconhece em cada uma dessas células. O que pode ser a estrutura arredondada e mais escura. A gente já viu célula lá no ensino fundamental, lá no 8º ano mais ou menos, no 7º, 8º ano. Então agora a gente vai aprofundar um pouquinho mais sobre essas células. Então aquilo que vocês já sabem, vocês respondem essas duas perguntas. Dê uma pausa aí no vídeo e responda. Segundo, se estivéssemos observando uma bactéria, uma célula bacteriana, qual a diferença esperada em relação a essas aqui? Né? Então continuando, gente, um pouquinho da nossa história. A gente viu, né, repetindo para vocês, a gente estudou a origem de tudo. Tudo isso que a gente vai estudar de célula hoje teve uma origem, uma evolução celular e de origem dos seres vivos. Essa origem das células foi importante, né? A gente viu lá que houve a endossimbiose primária e secundária para formar todas as células que a gente tem dos organismos vivos. Então isso é muito importante para a gente entender o que é uma célula, qual a importância dela para a gente, para o nosso estudo de biologia. Né, gente? Outra coisa importante que surgiu ao longo desse estudo biológico foi o microscópio. Tá? O estudo da célula, que é feito por uma área da biologia chamada citologia, vai estudar exatamente como é que essa célula funciona e também como é a estrutura dessa estruturazinha, né, dessa célulazinha que a gente não vê a olho nu, mas vê através do microscópio, depois da invenção dele. Essa invenção do microscópio foi feita no século XVI, tá? Foi um avanço muito grande na tecnologia, né, e que ajudou muito a biologia, a citologia a se firmar como área da ciência biológica, tá? Uma coisa, o microscópio ele não já surgiu assim bonitinho não, tá? A gente vai ver que ele foi bem diferenciado. Embora a gente diga que a gente só consiga ver células através do microscópio, estudos mais atuais já descobriram que existem células vistas a olho nu que medem cerca de 4 centímetros. São células de uma alga marinha do gênero Acetabularia, tá? Que é essa mocinha aqui, ó. Essa estrutura, esse pedúnculozinho e esse chapéuzinho é uma única célula, tá? Vista a olho nu, se a gente olhar aqui a comparação com a mão do homem. Gente, outra coisa importante quando a gente fala de citologia e de microscópio é quem descobriu esse instrumento, né? Quem começou os estudos de construção do primeiro microscópio. As primeiras células foram vistas, observadas por Zacarias e Hans Janssen, tá? Mas Robert Hooke, que é considerado o pai da citologia das células, né, ele conseguiu ver com mais perfeição essa estrutura porque ele conseguiu construir o primeiro microscópio, que era apenas um conjunto de lentes naquela realidade ali, que aumentava em cerca de 40 vezes o tamanho do que ele estava observando. Hooke colocou uma cortiça, uma coisinha de madeira,
tá? E conseguiu observar essas estruturas, que ele chamou de células, tá? As células do grego célula no português, que são espaços delimitados por uma estrutura. Robert Hooke não viu membrana plasmática, não viu núcleo, nada disso. Ele apenas viu essas estruturas assim, diferenciadas, que ele começou a intrigar-se e a pesquisar mais, tá? Lançou uma obra em 1665 chamada Micrografia, tá? Onde ele observava e anotava, dizendo naquela obra que ele viu pequenas caixas. Um pouco mais tarde, em 1668, Anton von Leeuwenhoek, ele conseguiu construir esse microscópiozinho aqui. Olha como ele é pequenininho, do tamanho do olho humano. Né? Olhava por aqui e conseguia ver alguma coisa. Né? Só que a diferença do microscópio de Leeuwenhoek para o de Hooke, né? Era de um aumento de 200 vezes no de Leeuwenhoek. Né? Então, Leeuwenhoek ele era um carinha que vendia, era um comerciante, tá? E comerciava ali lentes, né? Óculos, vamos dizer assim, e conseguiu construir esse microscópio que aumentava 200 vezes. Foi um avanço muito grande para a citologia, tá? Outros cientistas também estudaram as células, olhando elas em microscópio, como por exemplo Greer e Malpighi. No século XIX, há pouco tempo atrás, houve aí a consolidação da citologia como ciência, como área da biologia no estudo das células. Tá? Gente, o microscópio de luz, ou microscópio óptico, vocês podem encontrar esse nome também, a gente vai abreviar aqui como ML, ele pode ser de dois tipos. Ele pode ser a lupa, a gente chama ele de lupa, mas na verdade é um microscópio estereoscópico, tá? Que aumenta as estruturas também várias vezes, mas a gente consegue ver ali estruturas opacas, tipo insetos, né, fungos, né, coisinhas maiores. O microscópio biológico, que é o microscópio de luz, que a gente chama normalmente óptico, tá? Ele consegue ver estruturas muito pequenas e que consiga passar por elas o feixe de luz. Tá? Objetos não opacos, translúcidos. A capacidade de aumento desses microscópios, tanto o estereoscópio ou o biológico, né, aí juntando os dois, é de 2.000 vezes. Lembra lá, né? O que era 20, Leeuwenhoek 400, aqui ele aumenta 2.000 vezes o tamanho da estrutura a ser observada. E a estrutura do microscópio é feita por uma estrutura bem organizada, né? Um conjunto de lentes, na verdade, e essas lentes são objetivas e oculares. Objetivas são essas lentes que ficam aqui, ó, nessa região do microscópio, que a gente chama de revólver, tá? E as oculares são essas aqui que a gente coloca o olho para ver, que a gente chama essa região de canhão, tá bom? Gente, observar células ao microscópio foi um avanço muito grande. E o que a gente consegue observar dessas células? Primeiramente, a gente consegue ver o citoplasma. Tá? Quando os cientistas começaram a observar com mais detalhes as células, eles viam que existia uma região, tá, gelatinosa e viscosa, que eles chamaram de citoplasma. Eles conseguiram também observar estruturas menores, né, condensadas no centro dessas células, tá, desses espaços, que eles chamaram de núcleo. É um espaço, ele está imerso no citoplasma e normalmente ele é arredondado ou ovalado. Eles também conseguiram não observar, mas identificar que na célula existe um espaço que delimita ela, que eles deram o nome de membrana plasmática. Essa membrana plasmática ela não é observável ao microscópio, tá? Aqui a gente não vê membrana plasmática, a gente vê uma outra estrutura de célula vegetal que é chamada parede celular, tá? Que ela é mais grossa. A membrana plasmática ela é tão fininha, tão delgada, que não consegue ser vista no microscópio de luz, tá bom? E também algumas organelas ou organoides, como a gente costuma chamar hoje em dia, tá? Como, por exemplo, os cloroplastos, que são essas estruturas verdinhas dentro de células vegetais. O microscópio de luz consegue observar isso daí, tá? Outro tipo de microscópio que a gente tem, que ajudou muito
a citologia, são os microscópios eletrônicos, que aqui a gente vai chamar de ME, a sigla dele. Tá? Eles permitem aumentar muito mais essas estruturas celulares e vão utilizar, em vez de feixes de luz, feixes elétricos, tá? Feixes de elétron, né? Que são estudados pela física. Então aí uma importância da física, que vocês estudam desde o primeiro ano, desde o nono ano, na verdade, para contribuições na área da biologia. Né? Sem estudos da física, a gente não teria, por exemplo, a construção de microscópios tão potentes. Tá? Esses microscópios podem ser de transmissão, de varredura. Tá? Os microscópios de transmissão, eles observam cortes muito fininhos. Iveson, o que é fininho? Fininho aqui que eu falo é coisa microscópica, tá? Eles usam uma faquinha especial na biologia, na citologia, que é o micrótomo, né? Para cortar muito fininho uma célula, uma estrutura. Como aqui a gente pode ver os espermatozoides, ó. Foi cortado uma célula, que é o espermatozoide, para observar ele. A gente vê ele com detalhes no microscópio eletrônico de transmissão. Já o de varredura, ele faz uma imagem 3D dessa mesma estrutura. Tá? Ele tem uma potência aí muito mais interessante para a observação das células. Tá? Ele observa superfícies, desde células até mesmo moléculas. A gente consegue ver o DNA com esse microscópio. Já no microscópio óptico, o de luz, a gente vê os espermatozoides assim, ó, vejam a diferença, né? Essa tecnologia, esse avanço tecnológico, né, ele só é possível quando a gente colore, ou cora, né, pinta essas células com alguns instrumentos especiais, alguns pigmentos especiais, na verdade, tá? Que são pigmentos de sais de alguns metais pesados, tá? Esses microscópios todos que a gente está falando, ele também pode fazer a impressão fotográfica, tá certo? Que são as micrografias, as eletromicrografias de microscópios eletrônicos e as micrografias de luz, que são do microscópio óptico ou de luz. Essa tecnologia eletrônica, esse avanço tecnológico na questão eletrônica, permitiu formar esses microscópios tão grandes. Ele é gigante, é do tamanho de uma sala, o microscópio eletrônico. Tá? Ele tem um poder de aumento, que amplia a imagem, e também um poder de resolução melhor do que o de luz, para dar maior nitidez. Tá? O microscópio eletrônico ele aumenta cerca de 100 mil vezes o tamanho do objeto em relação ao que a gente vê com o olho humano. Tá? Esse microscópio de luz ele aumenta apenas em 0,0002 micrômetros. Tá? Gente, no Sistema Internacional de Unidades de Medida, que a gente já viu lá na Química, né, a gente usa algumas unidades para falar de células, de tamanho de célula. E essa unidade básica para o SI é o metro. Tá? E os seus submúltiplos, obviamente, no caso aqui, que são coisas muito pequenas. Então, a gente usa muito o milímetro, até eu falei aqui micrômetro, é milímetro, desculpa, né? Que tem 1000 vezes um tamanho menor do que o metro, tá? A gente usa o micrômetro, que tem essa letrinha grega aqui, que é 1 milhão de vezes menor do que o metro, e o nanômetro, que é 100 milhões de vezes menor do que o metro, tá? São unidades muito usadas quando a gente fala de célula. Aqui a gente tem um quadro mostrando o que é que a gente vê a olho humano, olho nu, né? Isso aqui, ó, a gente vê árvores, baleias, pessoas, a gente vê aves, a gente vê ovo de peixe. O microscópio óptico, que é aquele primeiro que eu falei, que a gente tem na nossa escola, por exemplo, ele consegue ver células, algumas bactérias, algumas estruturas celulares que são organoides, como os cloroplastos, né? Mas só no microscópio eletrônico a gente consegue ver vírus, a gente consegue ver a camada da célula, a membrana, os lipídios que formam a membrana plasmática, mas não a membrana em si. Na verdade, consegue nesse microscópio, né? Que é o eletrônico, não é o óptico. A gente vê proteínas e até algumas moléculas, como a molécula do DNA. Tá? Gente, essa primeira parte aí a gente falou sobre como a gente vê,
né, como a gente estudou até chegar na observação da célula em si. Tá? Essa célula ela é formada por uma teoria. Na verdade, ela não é formada, né? Os seres vivos, eles, para existirem, precisam das células, né? Isso foi organizado ao longo do tempo e foi chamado de teoria celular. Foi um avanço muito grande na citologia. Tá? Essa teoria celular ela foi proposta em 1830 por dois cientistas, que são esses aqui. Tá? Schleiden, que é esse daqui, e Schwann. Schleiden e Schwann disseram o seguinte, que todo ser vivo, para ser ser vivo considerado, ele tem que ter célula, pelo menos uma. Tá? A exceção aí, no caso, seriam os vírus, que não têm células e são parasitas intracelulares obrigatórios. Tá bom? Então, o que é essa célula? É a menor unidade morfofisiológica dos seres vivos. A célula ela tem uma morfologia, uma forma, cada célula tem uma forma diferente dependendo da região do corpo e do tipo de célula, ela tem uma função a desempenhar também. Tá? Gente, quando a gente fala de célula, a gente fala do que compõe essa célula. Essa célula, como a gente viu, ela é delimitada por uma região, tá? Que a gente chama de envoltórios celulares. Eles vão ter a função de individualizar essas células e separar ela do meio externo, tá? Também propiciando trocas com esse meio. Então a célula está lá bonitinha, não quer dizer que ela está isolada do mundo. Ela troca material com o que está fora dela. Tá? E quem permite essa troca são os envoltórios celulares. Gente, o principal envoltório celular é a membrana plasmática. Toda célula ela tem membrana plasmática. Tá? É uma estrutura comum a todas elas. A gente vai representar a membrana plasmática por MP. Tá? O que é que essa membrana plasmática ela tem? Quais são as suas características? Primeiro, toda célula tem ela. É uma característica da membrana plasmática, está presente em todas as células. Ela é lipoproteica, é formada por lipídios e proteínas. Esses lipídios são fosfolipídios, que a gente viu lá na aula de bioquímica. Tá? E as proteínas a gente também viu na aula de bioquímica, quando falou de proteínas. Podem ser proteínas integrantes, tá? Ou superficiais, periféricas. Tá? Algumas proteínas ficam só em cima ou embaixo, como essa aqui, ó, verdinha, tá vendo ela? Mas outras, elas estão indo de fora para dentro da célula, que são proteínas integrantes, que têm funções muito importantes que a gente vai ver daqui a pouco. Tá? Esse modelo de membrana plasmática é chamado de mosaico fluido, tá? Porque ele não é parado, ele não é estático, ele se move, essas proteínas se movem, esses lipídios, fosfolipídios também se movem. Tá? Os fosfolipídios têm uma estrutura que não gosta de água, tá? Que é essa região aqui, uma estrutura que gosta de água, a região hidrofílica e hidrofóbica, a gente viu isso também. Tá? Então, externamente a membrana, tanto para o lado de fora da célula quanto para o lado de dentro da célula, tá? É a região que gosta de água. Já aqui na região central da membrana, é a região hidrofóbica que não gosta de água. Tá? Isso impede muitas vezes que a água passe de um lado para o outro da célula, mas ela consegue através de mecanismos celulares. Tá? Esse modelo do mosaico fluido ele foi proposto por Singer e Nicholson em 1972, há 50 anos atrás, então faz pouco tempo. Tá bom? Ela tem uma permeabilidade seletiva, então essa membrana ela escolhe, ela seleciona o que entra e o que sai da célula, tá? Agora, claro que às vezes ela é enganada, tá? Porque como é que ela seleciona? Através de estruturas que identificam o que é que está chegando, o que é que vai sair, tá? Ela é uma membrana delgada, né? Muito fininha, muito simples nesse sentido de fino, de bem... né, delicada, e ela é fluida, tá? Ela não é estática, repito, ela se move. Essa membrana plasmática ela apresenta proteínas, como eu disse a vocês, que são integrantes, essas proteínas aqui, ou associadas ou periféricas, que são essas outras proteínas. Essas proteínas controlam a passagem de substâncias,
são chamadas de proteínas transportadoras, né? Elas vão transportar a substância do meio externo para o meio interno ou vice-versa, tá? Elas podem ser também proteínas fixadoras de molécula. Uma molécula chega, se fixa na proteína, a célula reconhece essa molécula e vai usar essa molécula para o seu bem, né, para as suas atividades celulares. Podem ser proteínas catalisadoras ou enzimas, que a gente também viu na aula de bioquímica, né, que são proteínas que aceleram as reações químicas que acontecem dentro da célula, por exemplo, e podem ser proteínas captadoras de estímulos do meio. Então, elas percebem o que está acontecendo do lado de fora da célula e mandam mensagens para dentro da célula dizendo o que é que está acontecendo lá, se o meio está favorável ou desfavorável, por exemplo. Tá? As proteínas transportadoras em especial, elas são chamadas de porinas ou carreadoras. As porinas são proteínas canais. Começa aqui, ó. Ela é um poro, um buraquinho que passa, né, alguma substância do meio externo para o meio interno da célula. Já as carreadoras são essas aqui, ó. Tá? Elas vão pegar uma substância, tá? Elas vão segurar ela e depois jogar ela para dentro da célula. Tá? Elas vão atuar nessas trocas de substâncias com o meio interno e externo à célula. Aqui a gente tem um modelo do mosaico fluido de Singer e Nicholson, de 1972. Aí a gente vê aí como é essa estrutura. O meio extracelular, ao lado de fora da célula, e o meio intracelular, que é ao lado de dentro da célula, o citoplasma, nesse caso. Tá bom? E aqui a gente vê as proteínas, canais, as proteínas periféricas, tá? As proteínas integrais, que podem ser canais nesse caso. A gente vê também algumas estruturas que são também proteínas integrais, mas em formato diferente. Tá? A gente vê aqui em verde estruturas que a gente chama de glicolipídio, tá? Que vai formar uma estrutura chamada glicocálice, que a gente vai ver daqui a pouco. Tá? Então, é o modelo do mosaico fluido de Singer e Nicholson. Alguns envoltórios externos a essa membrana celular são importantes para que essa célula tenha maior resistência. Né? Então, externamente, fora da membrana, por fora, junto com ela, vai dar mais resistência a essa membrana. Tá? E também vai conferir uma permeabilidade, né? Que vai identificar substâncias e vai mandar a substância para dentro da célula, por exemplo. Tá? Tudo isso aconteceu através da seleção natural. Essas estruturas que são anexas à membrana plasmática, né, que são envoltórios externos, eles foram testados através da evolução, né, da seleção natural. Então, aos poucos, as células que tinham essas estruturas permaneceram e as que não tinham foram sendo extintas. Uma delas é o glicocálice, ou glicocálix, tá? Que são estruturas encontradas em células animais e em protistas, que a gente vai trabalhar esses grupos de seres vivos no segundo ano. Tá? Eles vão ter uma camada de glicídio, que é açúcar, tá? Junto com proteína ou com lipídio, que a gente chama de glicoproteína ou glicolipídio. Tá? Então, glicídio, açúcar com proteína ou açúcar com gordura, formando esse glicocálice. Depende da célula para célula. É uma barreira contra agentes físicos e agentes químicos. O que chega na célula é identificado nesse glicocálice para poder entrar na célula. Tá bom? E, nesse caso, eles vão fazer o reconhecimento celular de outras células também que cheguem junto dessa célulazinha, retendo, às vezes, nutrientes e algumas enzimas importantes para a célula. Eles vão segurar, é importante para a minha célula, é meu, ninguém pega. Né? E o outro envoltório externo é a parede celular. Essa parede celular é uma estrutura mais rígida, tá? Essa estrutura rígida, chamada parede celular, ela é encontrada em procariontes. Nesse caso, os procariontes, a gente conhece bem, eles são as bactérias e cianobactérias. E a gente vai encontrar nessa parede celular dos procariontes uma substância química chamada peptidioglicano, tá? Que é um glicoaminoácido. É um aminoácido com glicídio, um açúcar com aminoácido, que a gente viu lá na bioquímica também.
E além dessa parede de peptidoglicano, as bactérias e cianobactérias vão apresentar ainda, não todas, uma cápsula que confere também maior resistência a essa célula, a esse serzinho. Tá? Plantas também vão apresentar parede celular, nesse caso aí formada por celulose, tá? Com algumas interdigitações, alguns espaços entre nela, né, no caso da parede celular, que a gente chama de plasmodemos, tá? E os eucariontes unicelulares, tá, como alguns protistas, vão apresentar uma parede celular de sílica ou de celulose, dependendo do ser vivo, tá? Como, por exemplo, as algas, que são eucariontes unicelulares, as algas unicelulares vão ter uma parede celular celulósica, parecida com as plantas. Já, por exemplo, outras estruturas, como os foraminíferos, vai apresentar com sílica, tá? As diatomáceas também. Os fungos vão apresentar também parede celular, mas aí com uma estrutura chamada quitina, que dá aquela resistência ao fungo, para ele ficar mais durinho, vamos dizer assim, tá? Essa membrana plasmática ela vai trocar substâncias com o meio. Essas substâncias trocadas podem ser por processos passivos, ativos ou mediados por vesículas. Os processos passivos eles não gastam energia, tá? E vão igualar a concentração externa e interna. Tá? Então está mais concentrado do lado, menos concentrado do outro. Então vai igualar essa concentração a favor do gradiente de concentração. Já o ativo faz a mesma coisa, só que com gasto de energia e contra o gradiente de concentração. Às vezes pode ser também que se use um mediador para igualar essa concentração, que é chamado mediadores de vesículas. Elas fazem a entrada e a saída de substâncias ou micro-organismos da célula. Tá? Isso pode acontecer por endocitose ou exocitose. Então, aí, nesse caso, não é para igualar a concentração de substâncias, mas sim para ingerir alguma coisa, tá? Que pode ser substância ou micro-organismo, ou excretar. Para entender esses processos ativos e passivos, a gente precisa entender um pouquinho de um fundamento da química importante, que é o de soluções. Então, olha a química aí, também importante, junto com a biologia. A gente falou da física agora há pouco, e agora a química, né? Então, para que isso aconteça, para que esse transporte passivo ou ativo aconteça, a gente viu que existe uma questão de concentração a favor do gradiente de concentração ou contra. Se for a favor, transporte passivo. Se for contra, transporte ativo. Né? Tem mais do lado de fora da célula e menos dentro. Então, o normal é que tudo entre até se igualar. Mas algumas substâncias precisam voltar para o lado de fora da célula numa inversão desse gradiente de concentração, contra esse gradiente de concentração. Aí por isso que gasta energia, porque você tem que fazer um caminho. Imagina, todo mundo vem correndo para um lado, você está indo para o outro, você vai gastar mais energia. Se você vier correndo junto, você gasta menos energia, tá? Então, gente, o que é uma concentração de uma solução? Concentração é quando a gente... O que é uma solução primeiro, tá? É quando a gente tem um soluto, normalmente algo sólido, dentro de um solvente. Açúcar dentro da água. A água normalmente é o solvente, quase sempre, tá? É o solvente universal que a gente chama na química. Então eu coloco açúcar na água, uma solução. Sal na água, uma solução. Eu coloco suco, né, o kisuke na água, né, uma solução. Então, essa molécula que vai ser dissolvida dentro da água, a gente chama de soluto, e o que vai dissolver, né, o que dissolve aquela outra substância, a gente chama de solvente, que normalmente é um líquido. Tá? A quantidade de soluto dentro desse solvente é o que a gente chama de concentração. Ele pode estar pouco concentrado, pouco açúcar, né, aguado, ou muito concentrado, muito açúcar, tá? Muito doce. Né? Um café, quando ele está forte ou fraco. Um café forte ele é muito concentrado, fraco ele é pouco concentrado.
A concentração em química é dada por essa expressão matemática. A gente divide a massa do soluto, né, quanto eu coloquei desse pó, desse sólido, dividido pelo volume da solução, tá? Que é o que a gente tem aí no total, o valor total. E a gente compara essas soluções, elas podem ser comparando uma com a outra, tá? Eu nunca posso falar que uma solução é hipertônica, isotônica ou hipotônica. Eu só posso dizer isso comparando ela com outra solução. Então, a célula eu posso comparar, porque ela tem o meio externo e o interno. Então, o meio externo é hipertônico em relação ao interno, ou isotônico ou hipotônico. Tá? Então, assim eu consigo comparar. O que são soluções isotônicas? São aquelas que têm a mesma concentração dos dois lados. Uma solução hipertônica é aquela que tem mais concentração do que a outra. E a outra, no caso, é chamada de hipotônica. Tá? Bem, esses processos de troca, eles podem ser de 4 tipos. Tá? A difusão facilitada, a osmose e a bomba de sódio e potássio. Bora ver cada uma delas. A difusão é a passagem de substâncias do meio mais concentrado para o menos concentrado, espontaneamente. Tá? Isso pode acontecer através da membrana plasmática ou usando-se algumas proteínas que estão aqui, ó, que são proteínas integrais das células, ou integrantes, que são chamadas de porinas. Tá? Elas têm um poro, a substância passa. A difusão pode ser também facilitada quando algumas substâncias, íons ou moléculas, são muito pesadas e iriam demorar muito para passar por esse poro. Então, uma outra proteína, chamada de permease, que ela é uma carreadora facilitadora, ela pega essa substância do meio mais concentrado e joga para o meio menos concentrado. Mas isso de forma também espontânea, sem gasto de energia. Tá? Isso é muito comum com moléculas, aminoácidos, vitaminas e íons pesados. Pode ser que aconteça também uma difusão, que é a passagem dessa substância de forma passiva, mas só que aí a substância a ser passada é a água. Tá? Então a água vai passar do meio menos concentrado para o mais concentrado em relação a soluto. No caso aí do mais concentrado para o menos concentrado em relação à água. Quando ela passa por essa proteína, a proteína que é porosa também, tem esse poro, ela é chamada de aquaporina, porque é uma porosa que passa apenas água. Tá? Pode acontecer também uma bomba de sódio e potássio, que é um transporte ativo. Né? Nesse caso aí, vai ter gasto de energia da célula, tá? Do metabolismo celular, e o soluto ele vai do meio menos concentrado por mais concentrado, contra o gradiente de concentração. Sempre vai ter um auxílio de uma permease, que é uma proteína carreadora que vai ajudar na regulação osmótica, nessa regulação de água no organismo. Tá? Os íons potássio e sódio, eles são 2 íons importantes aí nesse transporte ativo, que é a bomba de sódio e potássio, onde eles vão entrar ou sair da célula por difusão, normal. Só que chega uma hora que iria ficar igual. A ideia é essa, ficar a mesma concentração de íons dentro e fora da célula. Só que para a célula isso não é bom com relação a alguns íons, porque ela faz alguns processos acontecerem na vida dela que é importante esses íons estarem desregulados. Tá? Então ela começa a jogar os íons para fora ou para dentro. Tá? O íon sódio que tem mais fora, ela quer que permaneça mais fora. Então quando ele começa a ir para dentro, ela começa a jogar alguns para fora. E o íon potássio que tem mais dentro da célula, quando ele começa a ir para fora, por difusão, ela começa a jogar ele de volta para dentro. Tá? E isso gasta energia, por isso que é um processo ativo. Tá? E isso é muito importante, principalmente para a produção de proteína, síntese proteica, e na respiração celular. Tá? Outra coisa que é importante nesse processo, tá? A gente vai falar no próximo slide. Falando um pouquinho sobre a osmose. Gente, olha só. A osmose ela apresenta uma pressão chamada pressão osmótica. É a água passando de um lado para o outro da célula. Quando
os dois meios estão com a mesma quantidade de sais, a água passa para os dois lados na mesma velocidade, vamos dizer assim. Então a pressão osmótica lá é igual, tá? Então fica tudo de boas para a célula. Quando está diferente os meios, tá? Hiper e hipotônico, a pressão osmótica ela varia. Quando a célula é colocada no meio isotônico, onde a quantidade de sais dentro e fora da célula é igual, ela se mantém uma célula igualzinha, tranquila, sem nenhum problema. Tá? É o caso, por exemplo, do soro fisiológico, tá? Que eles colocam pra gente quando a gente está no hospital. Ele tem que ser isotônico, para não destruir as nossas células. Se por acaso a célula for colocada no meio hipertônico, que tem muitos sais, a pressão osmótica interna vai ser maior. A água vai sair de dentro da célula para fora. Tá? A pressão maior. Tá? Essa célula vai murchar, tá? Tanto a animal quanto a vegetal. Só que no caso da célula animal, ela vai se desidratar, vai ficar murcha ou crenada. Tá? Isso pode levar à morte da célula. Na célula vegetal também pode levar à morte, mas ela é uma célula mais resistente. Então a membrana plasmática se solta da parede celular e a célula fica plasmolizada. Se eu botar essa célula de volta num ambiente hipotônico ou isotônico, ela volta a ficar normal. Então a gente chama ela de desplasmolizada, que é o processo inverso à plasmólise. Colocando essa célula no meio hipotônico, a pressão osmótica interna é menor. Né? Hipotônico tem menos sal do lado de fora. Tá? Então a água está mais do lado de fora, ela começa a entrar dentro da célula. Tá? Então a pressão osmótica interna é menor e a externa é maior. Então a célula animal, como não tem parede celular, a membrana plasmática é delgada, bem delicadinha, se rompe. Né? Entra muita água, a célula se rompe, lise celular, tá? Morte celular. Uma célula vegetal, como ela tem a parede celular, ela consegue se manter bem inchadona, que a gente chama de célula túrgida, tá? Sobre a bomba de sódio e potássio, como é que ela acontece? Vamos lá. Ela é importante porque existe um diferencial de potencial elétrico, que a física estuda isso. Olha a física novamente, tá? Tem uma cadeira que a gente paga na faculdade que é a biofísica, que a gente estuda muito essa questão, por exemplo. Tá? Então, internamente, dentro da membrana, é negativo e fora é positivo. Tá? E a célula precisa manter isso. Né? Então, quando eles tentam se igualar, como eu disse para vocês na bomba de sódio e potássio, a célula joga eles para fora ou para dentro para manter negativo dentro, positivo fora. Isso é bom para o impulso nervoso. No impulso nervoso, troca. Tá? Fica negativo fora, positivo dentro. E depois volta ao normal. Isso o tempo todo, para que o impulso elétrico ele consiga ir-se embora no impulso nervoso. Isso também acontece nos músculos. Tá? Então, como é que acontece? A proteína integrante está lá bonitinha nessa conformação, ó, aberta para dentro. Conformação E1. Tá? Ela pega 3 íons sódio que estão dentro da célula, tá? Porque eles entraram demais. Ela precisa de energia para jogar todo mundo para fora. Tá? Você segura um monte de caixa. Se você quer jogar para fora, você tem que fazer um esforço, energia. Tá? Então, a célula fornece energia para essa proteína. Tá? A energia na célula é chamada de ATP. Então, ele fornece apenas um fosfato. Um pouquinho de energia para essa proteína. Essa proteína joga o sódio para fora. E fica na conformação E2, que é aberta para fora. Ao mesmo tempo que isso acontece, os íons potássio, que tem muito do lado de fora, mas é para ter muito dentro, voltam para dentro da célula. A proteína pega eles, tá? Essa energia não é necessária porque agora é a favor do gradiente de concentração, de onde está mais para onde está menos, tá? E joga esse potássio para dentro da célula, voltando à conformação E1, que é aberta para dentro. Aí tudo acontece de novo. É assim que funciona a bomba de sódio e potássio. Falando das aquaporinas,
tá? Elas foram descobertas há pouco tempo atrás. Então, dois médicos, na verdade, americanos, estadunidenses, que é o Peter Agre e o Roderick McNaughton, conseguiram ganhar o Prêmio Nobel de 2003, né, com um estudo sobre aquaporinas. Coloquei aqui um link da revista a revista Química Nova na Escola, para vocês darem uma olhada. Gente, outro processo que acontece na célula é o de endocitose e exocitose, ou exocitose. Endo é para dentro, exo fora, citose célula. Então é quando a célula coloca algo para dentro dela ou para fora. Nesse caso aqui, seriam partículas bem maiores, não seriam íons, moléculas que a gente viu. Seriam coisas bem grandes, tá? Partículas grandes. A fagocitose e a pinocitose são processos de endocitose. Fagos, comer, então é englobamento de partículas sólidas, tá? Muito usado por protistas, forma-se uma vesícula, que é chamada de fagossomo. E na pinocitose, ingestão de partículas dissolvidas em água, como polissacarídeos e proteínas. É usado por toda a célula praticamente. E forma-se também uma vesícula, que é o pinossomo. Pode ser também que isso aconteça, esse englobamento de substâncias, através do uso de um receptor. Tá? Pode acontecer. E a exocitose é a liberação desse material, que a célula se alimentou, fez a sua nutrição lá bonitinha, pegou o que ela queria, e tem coisas que ela precisa jogar fora, que são ruins para dentro dela. Igual a gente. Tá? Então ela vai secretar alguma coisa, no caso de células que secretam substâncias, como o pâncreas, que secreta insulina e glucagon, que são 2 hormônios, e pode também algumas células excretar. É como se fosse jogar fora mesmo os resíduos que não prestam. Tá? Gente, para a gente concluir a aula de hoje, as diferenciações ou especializações de membrana podem ser de 3 tipos principais. As microvilosidades, que são dobrinhas na membrana celular da célula, na membrana plasmática da célula. Isso aumenta a área de absorção de nutrientes, por exemplo, nas células do intestino delgado. Os desmossomos, que é como se fossem fios que ligam uma célula a outra, impedindo que elas se separem, tá? Como a gente pode ver aqui. Tá? E podem acontecer também as interdigitações, que são dobrinhas entre a membrana plasmática da célula também, para impedir que ela se solte da outra. Tá bom? Fica aí para vocês 5 exercícios, façam eles com bastante calma no seu caderno, tá? E uma pesquisa sobre a fibrose cística, que tem a ver com o transporte através da membrana plasmática, passivo ou ativo, aí eu não posso dizer, né? Vocês vão pesquisar direitinho para mim e dizer qual a relação da fibrose cística com esse transporte na membrana celular. Gente, é isso na aula de hoje. Muito obrigado. Fique em casa. Se precisar sair, coloque a sua máscara. A gente está aí há um longo tempo já distante, mas a gente vai se encontrar em breve, tá?